Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês uma maneira de implementar dentro da Unity uma grid, que é muito utilizada dentro de jogos baseados em turno e jogos de estratégia. Vocês vão aprender a implementar ela e a como trabalhar com os tiles dentro dessa grid. Então, vamos nessa. Bom, primeiramente, a gente tem que criar um tile que vai representar as posições da nossa grid. Então aqui eu vou criar esse quadradinho, que a Unity já oferece. Eu vou chamar ele de tile. E aí dentro dele eu tenho que adicionar um Box Collider 2D, que é para a gente poder fazer aquelas iterações de clicar, passar o mouse por cima e essas coisas que a gente vai fazer com a grid. A gente vai precisar também de dois C# scripts, um vai ser para o tile em si, e outro vai ser para criar um arquivo que vai gerenciar a nossa grid como um todo. Eu vou chamar ele Grid Manager. Deixa eu só terminar aqui. Grid Manager. E aí, eu tenho que colocar dentro desse tile o arquivo de tile. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Aqui, arrastar para cá, o de tile. E vou criar aqui também duas pastas. Uma vai chamar prefabs, que a gente vai criar um prefab a partir desse tile, para a gente poder instanciar ele dentro da nossa grid. E outra pasta vai se chamar scripts, que é para a gente salvar os scripts do nosso arquivo. Do nosso projeto. Então, vou colocar os scripts aqui dentro. E aí, esses errinhos aqui é só porque move os arquivos, a Unity já corrigiu isso pra gente. Bom, aqui dentro a gente já criou esses dois arquivos novos. Tá aqui, grid e o tile. A gente vai começar mexendo pelo grid, o grid manager. E a gente vai precisar inicialmente de três coisas para poder criar nossa grid. Primeiro vai ser a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então aqui vai ser um private int, vou chamar de width, e um de height. Outra coisa que a gente vai precisar é do prefab, que a gente criou do tile, para a gente poder instanciar ele aqui. Então vai ser private tile, e aí a gente vai chamar ele de tile prefab. E aí agora a gente vai fazer uma função que vai criar a nossa grid na nossa cena. Então ela vai ser do tipo void, vou chamar ela de start grid. E aí vai ser o seguinte, vai ser um for, começando do zero, e ele vai até a quantidade de colunas que está armazenado em width, x++, e aqui dentro vai ter outro for, que vai começar também do zero. Esse aqui ele vai até a altura, então y for menor ou igual, ou melhor, só menor que height, e y++. Aqui dentro a gente vai criar uma variável que vai receber o tile que a gente acabou de criar, ou seja, eu vou chamar de spawned tile, vai ser instantiate. Aqui eu vou passar o prefab dele, ou seja, tile prefab. Vou passar a posição que eu quero que ele apareça, então new vector2, e aí vai ser no x e no y. E o terceiro parâmetro que eu vou passar aqui é para garantir que ele não tenha nenhum tipo de rotação, ele esteja perfeitamente alinhado com x e o y. Aqui agora eu vou mudar o nome dele, só por questão de organização também. Ele vai se chamar, vai ser tile, e aí vai ser o tile x, y, que é basicamente o nome dele, é onde que ele está armazenado. Acredito que com isso aqui já vai dar para criar a grid. A gente só precisa passar os valores aqui para a gente, para os nossos arquivos. Então, deixa eu só terminar esse negócio aqui. A gente vai criar aqui um objeto vazio, vou chamar ele de Grid Manager.
E eu vou passar para ele o nosso arquivo de Grid Manager. Opa! Foi sim. Bom, aqui a gente vai colocar 16:9, que é a proporção da nossa tela. E aqui a gente tem que passar o prefab do nosso tile. Então aqui vamos colocar aqui tile. E vamos rodar. Opa! E aí que deu... Tá. Eu esqueci de chamar a função aqui dentro do start, porque eu queria a função, mas não estava chamando ela em lugar nenhum, então é óbvio que não ia executar. Bom, voltando aqui, vamos rodar de novo. Deixa eu terminar essas coisas aqui. Vamos lá. Acho que agora vai dar certinho. Bom, não deu perfeitamente certinho, porque mesmo que ele instanciou todos os tiles, mas a nossa câmera está desalinhada com esses tiles. Então agora a gente vai precisar mover a câmera em direção aos tiles, para ela ficar alinhada com eles. Então para isso, a gente vai precisar acessar o transform da câmera. Então Serialize Field, Private Transform, e aí vai ser Camera Transform. Esse R ficou maiúsculo. E aí, depois de instanciar todos os tiles, a gente vai mover ele, ou vai mover a câmera em direção a eles. Então aqui eu vou falar camera transform.position, vai receber um new vector tree, e aí eu vou passar as posições que eu quero que ela fique. Então aqui primeiro vai ser do tipo float, e ela vai ficar no width dividido por 2 menos 0.5f. Não vou entrar em detalhes de onde está vindo essa conta aqui, mas se vocês quiserem, por curiosidade, pode brincar com esse valor, mudando alguma coisinha ou outra, que vocês vão entender o que é cada uma dessas coisinhas. Aqui na altura é a mesma coisa, a diferença é que a variável vai ser o do height. E aqui no eixo Z eu vou passar menos 10 para garantir que ela não vai ficar na mesma posição que os tiles, porque aí pode dar problema de não conseguir capturar eles ou coisa desse tipo. Então a gente afasta ela um pouquinho e garante que ela vai poder ver todos eles. Bom, vamos voltar no nosso projeto. Agora aqui dentro do nosso Grid Manager, a gente tem que passar para ele o transform da câmera. Então, deixa eu só terminar de carregar aqui. Opa, vou pegar ele aqui e jogar para cá. E aí, vamos rodar. E funcionou. Agora, os tiles estão dentro da nossa câmera certinho. A gente pode selecionar eles todos aqui, certinho. Só que ainda eles estão todos brancos, então não dá para diferenciar um do outro. E é nisso que a gente vai trabalhar agora. Então, agora a gente tem que criar aqui dentro do Start Grid. Depois que a gente instanciou ele, a gente vai definir a cor dele. E para definir a cor, vai ser baseado no seguinte: se o x for ímpar e o x e o y for par, ou vice-versa, ele vai receber uma cor. Do contrário, ele recebe outra. Então, se os dois for ímpar e os dois for par, ele recebe uma cor, senão ele recebe outra. É basicamente isso a regra. Que aí ele vai ficar parecendo um tabuleiro de xadrez, de dama, aqueles tabuleiros que tem as cores alternadas. Então aqui vai ter uma variável chamada isDifferent, que ela vai receber se o x módulo 2 for diferente do y módulo 2. E aí eu vou fazer aqui o spawnedTile, eu vou chamar uma função setColor e vou passar para ela o isDifferent. Ou seja, a partir desse parâmetro aqui, ela vai definir qual cor que os tiles vão ter. Aqui dentro do código do tile, eu tenho que criar essa função para poder usar ela. Então aqui eu vou chamar ela, vai ser de um tipo void, eu vou chamar de setColor, que é o nome que eu dei lá. Ela vai receber um parâmetro boolean
e vou chamar ele de isDifferent, que é o mesmo nome que eu dei lá. Aqui eu vou ter que acessar o sprite render dela e eu preciso saber quais cores que eu vou usar. Então aqui eu vou ter um Serialize Field, Private, Color, que vai ser Color 1 e Color 2. E aí também eu preciso acessar o sprite render. Então, sprite render, eu vou chamar também de sprite render. E aí aqui eu vou acessar ele, sprite render.color, e aí baseado no isDifferent, ele vai receber ou a cor 1 ou a cor 2. Color 2. E é basicamente isso aqui o código. Ah tá, só um detalhezinho que eu tenho que deixar essa função pública para eu poder acessar ela a partir de outro arquivo. Então, feito isso, agora eu só preciso ir lá na Unity e dentro do nosso prefab eu preciso definir quais cores que ele vai ter e passar o sprite render para o nosso arquivo. Então aqui a gente vai passar o sprite render para cá logo e a gente vai definir as duas cores. Eu vou escolher um verde aqui qualquer. E ter que tomar cuidado de sempre lembrar de preencher esse canal alfa aqui para 255, porque por padrão ele vem 0 e aí meio que é uma cor transparente, então é como se fosse invisível. Lembre de preencher esse aqui para 255. Vou escolher essa cor aqui, vou colocar essa mesma cor no de baixo, vou preencher o canal alfa, porque na verdade o que eu quero é só pegar a mesma cor e escurecê-la um pouco aqui. Acho que isso aqui já é o suficiente. Agora eu tenho dois tons do verde. E já selecionei aqui, passei o sprite render, vamos executar. E vou lá. Agora a gente já está com a grid toda quadriculada, certinha. Já delimitou cada tile, onde que começa um, onde que termina o outro. Só que ainda não dá para interagir com eles. E aí, essa parte a gente vai começar a mexer agora. Então, dentro do arquivo de tile, a gente vai criar duas funções aqui. Uma delas vai ser onMouseEnter, ou seja, quando o mouse entrar dentro do tile, a gente vai fazer uma coisa. E quando o mouse sair, a gente vai fazer outra coisa. E o que vai ser isso? A gente vai fazer o seguinte. Vamos criar outro quadradinho aqui dentro. E esse quadradinho ele vai ter a cor branca mesmo. Só que a cor dele vai ser meio que um branco transparente, para poder pegar o tom verde. Que aí é só para dar a ideia de tipo um brilho quando a gente entrar dentro do quadradinho, para parecer que ele pode ser selecionado. Então aqui vai ter um branco meio transparente. Por padrão, ele vai começar desativado, porque a gente vai ativar ele só quando o mouse entrar dentro daquele tile. Então, a gente vai precisar aqui acessar esse GameObject. Então, Private, GameObject. Vou chamar de Highlight, que é tipo um brilhozinho dele. E aqui dentro eu vou falar highlight.setActive true. Ou seja, eu estou ativando ele. E aí, quando eu sair, eu vou fazer highlight.setActive false. Que é basicamente quando eu entrar, eu quero que ele brilhe, e quando eu sair, eu quero que ele volte à cor normal. Então aqui, agora a gente tem que passar para o nosso arquivo a referência para esse quadradinho que a gente criou. Então, vamos aqui no nosso highlight, vou jogar esse quadradinho que a gente criou para cá, e vamos dar play para ver. E agora está funcionando, do jeito que a gente estava esperando. Agora, quando eu passo o mouse dentro do quadradinho, ele recebe tipo um brilho, para mostrar que ele meio que pode ser selecionado, que a gente está em cima dele. Agora, uma última coisa que eu queria mostrar aqui, já não é nem na questão visual, é mais na parte de armazenar as posições e os tiles em si, aqui dentro do nosso código mesmo. O
que vai ser através de um dicionário. Então a gente vai criar ele aqui, Private Dictionary. Vai ser um dicionário do tipo Vector2 para o tile. Então a partir de um Vector2 a gente consegue acessar um tile. A gente vai chamar ele de tiles e a gente precisa inicializar ele com um dictionary. Então vai ser um dictionary de Vector2 para tile. Opa, tem que ser new Vector2. Isso. Porque senão, isso aqui, se a gente só inicializar com isso aqui, pode causar alguns errinhos de ele inicializar com null, e aí, na hora que for atribuir, dá problema, enfim. Sempre inicializa dando um new ali. Então aqui a gente vai criar uma função para poder pegar dentro daquele dicionário o tile que a gente quer. Então aqui vai ser uma função public, ela vai retornar um tile. Eu vou chamar ela de getTile at position. E aí, como parâmetro, ela vai receber um vector2, que é a posição onde o tile que a gente quer pegar está. E aí, a gente tem que verificar se existe esse tile que a gente está tentando pegar. Ou seja, porque a gente pode passar uma posição e não tem tile nenhum ali. Então, antes de retornar essa posição, a gente tem que verificar se tem nela. Então, aqui eu vou ter um if, e aí vai ser tiles.try getValue, ou seja, eu vou tentar pegar o valor que está nessa posição, e aí se eu conseguir, eu vou armazenar ele nessa variável chamada tile, e vou retornar ela, return tile. Se eu não conseguir achar nada, se eu não conseguir pegar nada nessa posição, eu simplesmente retorno null. Ou seja, se eu achar alguma coisa, eu armazeno em tile e retorno tile. Do contrário, eu só retorno null. E aí agora a gente vai precisar adicionar os nossos tiles, os nossos quadradinhos, dentro desse dicionário, porque do contrário ele vai ficar sempre vazio. Então aqui a gente vai fazer tiles na posição new vector2 x e y, ou seja, o tile que eu coloquei na posição x e y, eu vou referenciar ele a partir dessa mesma posição, x e y. Então aqui, o tile nessa posição vai receber o tile que eu acabei de spawnar. E é basicamente isso. Ali no questão visual, não vai alterar em nada. Mas agora, a partir do código, a gente consegue acessar os tiles simplesmente informando a posição que ele está. Basicamente o que eu tinha para mostrar era isso. Dá para fazer mais coisa aqui dentro, claro. Mas, por uma proposta inicial, eu acho que isso já é o suficiente. Já dá para fazer projetinhos pequenos utilizando isso aí. Espero que tenham gostado. E por esse vídeo é isso. Valeu!